abra no primeiro livro, em Gênesis, capítulo 12. Livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Acharam? Primeiro livro, né? Não é muito difícil. Gênesis capítulo 12, versículo, os meus 3 primeiros. Nós vemos aqui a passagem quando Deus ele vai chamar, fazer a chamada para Abraão. Amém? Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, que ainda não era tão conhecido Abraão, né? Antes de ser alterado o nome. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Você crê que esta palavra ela é de Deus? Amém? Sei que Deus ele pode e quer falar com você. Amém? Amém. Só quero que você feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai poderoso, Deus bendito e Deus amado. Meu Deus, eu sei que o Senhor já falou com cada um aqui através dos louvores que foram ministrados. Mas nós sabemos que o Senhor se faz presente, que o Senhor continua presente neste lugar. Por isso que o Senhor tome o lugar do pregador, tome a boca, os lábios do mensageiro. Meu Deus, quem é o homem para pregar a tua palavra se não for entregue pelo Senhor? Por isso que o Senhor venha tomar o teu lugar neste altar, que o Senhor venha manifestar a tua presença e falar com cada um aqui presente. Da mesma maneira, meu Deus, aqueles que acompanham pela internet, aqueles que vão ouvir esta mensagem, que o Senhor possa abrir o entendimento e abençoar a vida desta pessoa, no nome santo de Jesus. Por isso, que o Senhor venha habitar neste lugar com a tua presença, com a tua glória. Tudo aquilo que se opõe contra a tua palavra, toda seta, tudo aquilo que Satanás tenta lançar contra a vida desta pessoa, para roubar a palavra, eu repreendo no nome de Jesus Cristo, que a tua palavra venha produzir o resultado para a qual está sendo enviada, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vimos aqui, nesta passagem, que pode se assentar, pode tomar sua assento. Se vocês quiserem vir aqui para frente, fiquem à vontade. Nós estamos em número reduzido. Nós vemos nessa passagem que é uma passagem que é um marco divisor, né? Porque nós sabemos que no chamado de Abrão, que ainda não tinha sido alterado o nome para Abraão, ela inicia o 4º período, ou seja, para alguns teóricos, alguns teólogos, alguns estudiosos, pastores, eles fazem um resumo dos 7 períodos em 2, né? Antigo Testamento e Novo Testamento, que é a forma mais simples de se compreender. E no estudo sistemático, nós sabemos que existe 7 períodos que estão dentro desses 2 períodos, dentro do Antigo e do Novo Testamento. E nós sabemos que no chamado de Abraão, inicia-se o 4º período. O primeiro período é quando Deus ele cria o homem, e o homem ele é inocente. Logo, é o período conhecido como a dispensação da inocência. Após a desobediência, inicia-se o 2º período,
período da consciência, onde o homem passa a ter consciência e a saber diferenciar o certo do errado, o bem do mal. Logo depois, inicia-se o terceiro período, que era a promessa que Deus ele tinha feito sobre o homem governar sobre a terra, que é o período do governo humano, quando o homem começa a explorar a terra, fazer descobertas. E depois, aqui no chamado de Abraão, nós sabemos que começa o quarto período, ou a dispensação patriarcal, chamado período dos nossos pais na fé. E Abraão, ele é o primeiro pai na fé, e tem muitos que só conhecem ele. Tal foi a fé que este homem possuiu. Nós tivemos outros, mas Abraão ele inicia esse período patriarcal, os chamados pais na fé. E depois vai iniciar o quinto período, a dispensação da lei e profetas, até chegar no nosso período atual, que é o sexto período, que é o período ou dispensação da graça ou da igreja, o período da igreja, que se inicia com Jesus Cristo, e depois o último período, o sétimo, do reino milenar. Então nós sabemos que Abraão ele é chamado por Deus e ele inicia um novo período, uma nova era, o famoso período ou era patriarcal, os pais na fé. E Abraão ele vai receber esse chamado e esta promessa de Deus, onde nós lemos, eu quero ler novamente, que diz, Gênesis capítulo 12, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus ele vai fazer uma promessa para Abraão, dando uma ordem a ele, fazendo um pedido em tom de ordem, de ordenança, que ele deveria sair da onde ele estava para ir para um lugar incerto. E Abraão ele vai ter que obedecer a Deus como um ato de fé, de acreditar naquilo que Deus está dizendo. E aí Deus ele faz essa promessa no versículo 2. Abraão, farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então olha só, Deus ele faz esse chamado para Abraão, ele faz essa promessa, e Abraão ele vai ter que acreditar por fé, porque Deus nem diz para onde ele iria. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé, ela é loucura para as pessoas naturais. Nós vamos voltar aqui, mas eu quero que você veja o que diz o livro de Hebreus, lá no capítulo 11. Hebreus está lá, já próximo de Apocalipse. Hebreus capítulo 11, versículo de número... Vamos ler os 3 primeiros versículos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2 e 3 diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus ele diz através deste livro, que a maioria atribui ao apóstolo Paulo, mas o autor é muito incerto, Lucas, enfim, mas ele diz sobre o fundamento que é a fé. E ele diz ainda mais, no versículo 6, ele diz algo que é muito importante, e é algo básico para poder alcançar diante de Deus qualquer coisa. Olha só o que ele diz no versículo 6. Ora, sem fé
é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, vamos tentar entender isso. Se não existir fé, é impossível acontecer o milagre, é impossível agradar a Deus. É muito bonito a pessoa quando ela reconhece o servo de Deus e ela pede oração, porque ela sabe da importância, né, da oração, e ela reconhece que a oração ela é fundamental. É muito bonito, não só bonito, mas é algo benéfico, positivo, quando uma pessoa ela tem essa crença, quando ela chega na pastora, no pastor, chega em um irmão, nos diáconos, fala: ora por mim, eu estou passando por uma determinada dificuldade, ore por mim, apresenta a minha vida, apresenta a minha família. Por quê? Isso também é um ato de fé, né? É um ato de fé quando a pessoa ela reconhece o poder que tem a oração. Porém, presta atenção, quando a pessoa ela faz isso, e ela coloca, ela transfere toda aquela necessidade que ela tem a terceiros, acreditando na oração somente de terceiros, e ela mesma não tem atitude diante de Deus, é impossível agradar a Deus. Então entenda, pelo amor de Deus, vamos lá, entenda. É um ato de fé, quando a pessoa reconhece a importância, né? Não pense você que o pastor é que nós não precisamos de oração, porque nós também precisamos. E a oração de um justo, a oração da pessoa quando é feita diante de Deus, né, crendo, ela tem poder. Só que não adianta eu ficar na dependência da oração do outro, ficar na dependência da oração da pastora, do pastor, dos irmãos, e não tomar um posicionamento. Porque Deus, Ele quer ver o nosso posicionamento individual. Todas as pessoas que chegaram até Jesus, todas elas, sem exceção, Jesus ele sempre disse: vai, seja feita conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Sempre foi assim. Todas as pessoas, em todos os casos. Então é necessário ter essa atitude de reconhecer, né, a importância de uma ajuda, de um apoio, sim. Só que tão importante quanto isso é o nosso posicionamento individual diante da situação, para que Deus ele venha responder. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Eu quero que você veja aqui, nós não vamos ler tudo, porque são muitos, e falar de vários personagens. Depois você lê esse capítulo inteiro em casa, capítulo 11 de Hebreus, para ter uma compreensão melhor. Mas veja aqui sobre quando o Abraão ele foi chamado, versículo 8 ao 10, que diz assim, Hebreus capítulo 8, capítulo 11, versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Abraão, quando ele foi chamado, ele vai ter que ter um ato de fé. E queridos, qual é o cenário? De onde Deus ele tira Abraão? O lugar que ele vivia.
qual era a cultura que o cerqueava? Nós sabemos que Deus, quando Ele chama Abraão, Ele faz esta promessa. Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus. O pai de Abraão, a Bíblia não traz muitas referências, mas o pouco que nós temos é que ele foi filho de Tera, que era idólatra. Seguia a muitos deuses, mas desconhecia o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Muitas vezes, quando se lê a Bíblia como um livro comum, como outro livro, muitas vezes a pessoa ela passa despercebida por esse detalhe. Quando nós vemos que Abraão foi um homem que possuiu muita fé, como se ele tivesse nascido em um lugar onde se pudesse ter alimentado essa fé. Não. Abraão, ele nasce de uma família que era idólatra, uma família pagã, que cultuava a tudo quanto é Deus, menos o Deus verdadeiro, menos o Criador de todas as coisas. O pai de Abraão, ele acreditava em tudo quanto é Deus, que falava que era Deus, ele acreditava. É assim que acontece em muitas culturas, em algumas mitologias, né? E acredita em tudo quanto é Deus. O respeito, né? A crença da pessoa, é a crença, né? Existem determinados países, existe determinadas culturas que acreditam que a vaca é o Deus, o rato é o Deus. Não estou aqui para condenar, né? Respeito a crença de cada um, mas eu acredito que Deus, Ele é muito mais do que a criatura. Que Deus, Ele é muito mais do que o homem. Que Deus, Ele é muito mais do que um animal. E Abraão é chamado, Deus, Ele faz um chamado e tira ele de um lugar de um povo idólatra. E Abraão, ele vai ter que tomar uma atitude de fé, porque ele vai ter que contrariar a própria família. Ele vai ter que contrariar o próprio pai. Sabia que fazer a vontade de Deus é contrariar a nossa vontade? Muitas vezes é contrariar a vontade das pessoas que estão próximas. Não porque nós queremos contrariar, é porque a palavra de Deus, o Evangelho, ele é confronto. Esse tipo de Evangelho que tem se pregado hoje em dia para massagear o coração, não é o Evangelho que Jesus Cristo ele pregou. O Evangelho é confronto. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 12, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que renovar o nosso entendimento, a nossa mente. Nós não podemos conformar com este mundo. E, queridos, a fé é loucura. Poderia te dar muitos exemplos, mas o tempo não permite. Vou te dar um exemplo só, para te mostrar que a fé, ela é loucura para a pessoa natural. O jejum. O jejum, ele é algo que ele contraria a ciência. Ele contraria a ciência. Por quê? Cientificamente, nós temos que nos alimentar de 3 em 3 horas. É o ideal. E a pessoa, para jejuar, normalmente ela vai ficar muito mais tempo que isso. Nós estamos contrariando a ciência. É loucura. E não só isso, porque muitas vezes a pessoa ela pergunta o que é o jejum, como jejuar. Inclusive a minha irmã estava perguntando, pedindo orientação da pastora Rosana. E muitos pastores ensinam que o jejum é a abstinência do alimento. Amados, o jejum é a abstinência total, não é só de alimento. Porque se eu me abster do alimento e dizer que estou fazendo um jejum e ficar lá o tempo inteiro no zap, o tempo inteiro nas redes sociais, assistindo televisão, vendo jornal, vendo um monte de notícia que só causa indignação, que comunhão que eu tive com Deus? Isso aí foi um regime, foi uma dieta. Porque o jejum, eu preciso me abster do alimento físico
e eu tenho que, nesse espaço, entrar em sintonia com Deus. E para entrar em sintonia com Deus, eu tenho que me desligar das outras coisas. Mas se você falar isso para uma pessoa natural, ela vai, é loucura. O pastor está ensinando você a ser manipulado. Você vai assistir o jornal para não saber o que está acontecendo. É loucura. É loucura, querido. Quer fazer um jejum que realmente agrada a Deus, que te faça se aproximar dele? Se abstenha. Não é só do alimento, não. Se abstenha. Desliga a televisão por um momento. Desliga as redes sociais por um momento. Desliga o WhatsApp por um momento. E entre em sintonia com Deus. Isso é jejuar. Porque de nada adianta dizer, estou jejuando, estou em consagração, mas não sai da internet, da bendita internet. Não desliga a televisão nem por um minuto. Se estiver usando a televisão para ouvir uma mensagem, para ouvir um louvor, glória a Deus. O problema é que muitas vezes vê outras coisas. Então a fé é loucura. Quer ver isso aqui dentro da palavra? Nós vamos voltar lá em Gênesis. Mas veja só que o apóstolo Paulo, posso ouvir glória a Deus? Esse tipo de pregação ele não traz ibope, né? Glória a Deus, glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículo de número 18 ao 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25, diz assim: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A fé ela é loucura para uma pessoa natural. Eu já tive muitos professores, inclusive ainda tenho. Eu me lembro de alguns professores, de uma professora, por exemplo, que ela falava assim: Carlos, você consegue entender a Bíblia? Porque eu leio, eu entendo. Mas, este livro, se ele for lido como se lê um outro livro, como se lê um jornal, uma revista, o pessoal não vai entender nada mesmo. É por isso que tem pessoas bem intelectuais, muito inteligentes, pessoas que eu conheço, que eu conheci, com 2, 3 faculdades, com várias pós-graduações, e diz que não consegue entender. Como se explica isso? Aí você pega uma pessoa que muitas vezes nem frequentou a escola, e na simplicidade do pouco que sabe ler, ela lê e ela consegue entender. Você sabe por quê? Esse livro ele não é para ser analisado e compreendido através de conhecimento humano. Ele é para ser analisado, compreendido e recebido através da fé. E a fé, ela é loucura ao conhecimento de Deus. Eu quero que você retorne lá em Gênesis,
capítulo 12. Volte lá. Gênesis capítulo 12. Versículo de número 4, nós vemos a obediência. Abraão, ele vai obedecer, e não vai ser fácil, não pense você que vai ser fácil, ele contrariar ali aquela cultura, aquele lugar que ele nasceu, contrariar o próprio pai, contrariar a família, sair daquele lugar para ir para um lugar, uma terra que Deus lhe ia mostrar. Olha só, capítulo 12 de Gênesis, versículo 4. Isso aqui é loucura aos olhos humanos, aos olhos naturais. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Tomou Abraão Sarai. Abraão, ele ainda não era Abraão, a gente tem o hábito de puxar o nome, mas ele ainda não tinha, o nome não havia sido mudado. Então até o momento é Abraão. Tomou Abraão Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, toda a sua fazenda que haviam adquirido, as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. Versículo 7 diz: Apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei nesta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8 diz o seguinte: Moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nós vemos aqui Abrão, ele obedecendo a Deus, e ele nem sabia para onde ia. Ele nem sabia o que Deus iria fazer. Mas Deus, ele pede, Deus, ele fala com Abraão para ele sair daquele lugar, e ele resolve obedecer. Nós vemos a confirmação desta promessa aqui no capítulo 13, no versículo 14, onde Deus ele vai mais uma vez aparecer, né, falar para Abraão, através de outra visão. Capítulo 13, versículo 14, vai confirmar essa promessa. Gênesis capítulo 13, versículo 14 diz: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha do lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti a tua semente para sempre. Farei tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também tua semente será contada. Versículo 17 e 18 diz o seguinte: Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Abrão então levantou acampamento e foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. Ali edificou um altar ao Senhor. Você sabe que tudo tem um tempo. E o tempo de Deus, ele não é como o nosso tempo. Deus, quando ele chama Abrão, ele faz a promessa e ele não diz quando que isso iria acontecer. Nós sabemos que Abrão, quando ele é chamado, ele já não era novo, ele já tinha, idade avançada. E ainda a mulher era estéril para poder agravar a situação. E quando Deus ele faz aquela promessa para Abrão, Abrão ele acredita, mas na cabeça dele, ele imaginava que
já que Deus havia feito a promessa, que não seria da mulher, pelo fato de tanto ele quanto ela seja de idade avançada, e ainda ela era estéril. Então Abraão ele não conseguiu compreender, mas ele acreditou. E aí Deus vai novamente, né, confirmar essa promessa. E Abraão ele fica até meio que desmotivado, porque ele pensa assim: nossa, mas quanto tempo já se passou? Eu estou mais avançado ainda de idade, a minha mulher ainda também já não é nova e ainda é estéril. Então na cabeça dele, ele achava que o herdeiro dele ia ser, né, um servo, um criado, nascido ali na casa, né? E Deus ele vai chegar para Abraão e vai dizer: não, o seu herdeiro, né, ele vai ser aquele que vai ser gerado através de você, da sua mulher. E Deus ele vai confirmar outra vez essa promessa. Você sabe que quando Deus ele promete algo, e quando Deus ele quer fazer algo, nada e ninguém pode impedir aquilo que Deus ele promete. Nada e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Eu quero que você veja ainda, antes de encerrar, eu quero que você veja comigo no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: Senhor Deus, o que me darás? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Na cabeça de Abraão se passou muito tempo, ele acreditava, né? Tanto é que ele obedeceu, mas ele imaginou: o meu herdeiro vai ser, né, o meu mordomo, Eliezer. E olha só o que Deus vai dizer para ele, versículo 3: disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, um nascido em minha casa será meu herdeiro. Versículo 4: a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus, quantas estrelas se as pode contar. Disse-lhe: assim será tua semente. Versículo 6: creu ele no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Eu não sei se você crê de fato nesta palavra. Por que eu estou te falando isso? Porque nós vivemos num tempo onde muita gente, inclusive muitos pregadores, eles não acreditam de fato que esta palavra ela é total e ela é verdadeira. Tem muita gente que vive como se Jesus ele não estivesse voltando, como se isso não fosse acontecer. E queridos, eu creio que esta palavra ela é verdadeira e por completo. Agir pela fé é algo totalmente irracional aos olhos do conhecimento humano. E muitas vezes Deus ele quer uma atitude de fé da nossa parte, uma atitude de obediência. Obedecer a Deus muitas vezes é desagradar as pessoas. Para obedecer a Deus, nós temos que contrariar o mundo. Temos que contrariar os desejos, os prazeres deste mundo. Muitas vezes a pessoa ela passa a vida inteira dentro da igreja e não compreende o que esta palavra ela ensina, o que ela requer. Mas é óbvio, o
que se ensina hoje é não que a nossa igreja seja a única igreja certa, ela é apenas uma. Existem muitas outras, mas eu sou obrigado a te dizer isso, que hoje o que nós ouvimos, né, não é o Evangelho. Existe muita promessa fácil. Às vezes tem pessoas que chegam, por exemplo, estranham por que nós não fazemos campanha. Não que seja um pecado, que seja errado, né? Mas por que nós não fazemos? Jesus, ele sempre disse, você crê? Jesus, ele nunca disse, olha, então faça uma corrente de 7 semanas, de 10 semanas, de 12 semanas. E nós seguimos, né, nós somos judeus ou cristãos? Alô? O judaísmo é a nossa base, é a nossa estrutura. Só que Jesus, ele veio para o cumprimento de uma aliança, e para que esta aliança ela fosse cumprida, houve a necessidade da morte do pescador. E aí ele dá a sequência ao plano de Deus. Tem muitas pessoas que, inclusive eu vejo quando muitos pastores insistem em todos os meios para questionar uma coisa tão simples. Eu quero, antes de encerrar, eu quero que você veja isso. Uma coisa tão simples, tão fácil de entender, e muitos pastores, eles questionam de todo meio, tentam de todo meio contrariar uma coisa tão simples que Jesus ele disse. Olha só, capítulo 5 de Mateus, antes de encerrar, eu quero que você veja essa passagem. Mateus capítulo 5, versículo 43. Ele diz assim, vamos ler a partir do versículo 43. Ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai por que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva caia sobre os justos e injustos. Versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os publicanos também mesmo? Versículo 48 ele diz, sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Presta atenção numa coisa. Quando Jesus ele diz assim, ouvi isso que foi dito aos antigos, né? Amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Aí outra passagem vai dizer assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí quando ele diz assim, eu porém, toda vez quando se usa essa palavra porém, ou mas, português eu sou péssimo, tá? Mas, pelo menos isso eu aprendi. Toda vez que se usa a palavra porém ou mas, é como se estivesse dizendo assim, anulando o que foi dito anterior. Jesus vai dizer assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu. Aí ele diz, eu porém. Quando Jesus ele usava essa palavra, eu porém, é como se ele estivesse dizendo assim, lá atrás, na lei, está escrito assim, mas eu estou dizendo desse jeito. Isso é renovo. Você pode conversar com qualquer professora de português, qualquer pessoa que estuda línguas, que não há dúvida nenhuma, isso aqui é sinal de renovo. Aí você vai né, com certeza está me perguntando, pastor, então o pastor está afirmando que Jesus, ele renovou a lei? O que ele disse? Quando ele foi questionado pessoalmente, ele disse, eu não vim para renovar, eu vim para cumprir.
E o cumprimento da antiga aliança, do Antigo Testamento, para um testamento de validade, tem que ter a morte do testador. Ele precisou morrer para que essa lei ela viesse, né, a ter poder, a ter efeito, a ter validade. Então Jesus ele dá seguimento a uma lei, né, muito mais excelente. Amados, o tempo não permite, né? Senão a gente já vê todas essas referências no livro de Hebreus, quando fala sobre, né, sobre essa lei excelente, esse Novo Testamento. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus ele disse o seguinte para Abraão, quando ele faz chamar, né? Que Abraão ele precisava obedecer, precisava ter fé, e ele disse o seguinte: e Abraão, eu vou fazer o seguinte, eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem, mas irei amaldiçoar todos aqueles que amaldiçoarem. Mas eu me recordo de uma situação, há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, 21, 22 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa determinada igreja, e um rapaz que me encontrou ali pela internet, naquela época nem existia Facebook, era o Orkut, e ele se dizia ser satanista. Né? E o primeiro questionamento que ele me fez, que é um questionamento básico do que se diz ser satanista, às vezes a pessoa nem sabe o que ela está dizendo. E ele disse o seguinte: ó, se Deus é amor, se Deus é bom, por que Deus ele fala para não matarás, depois que o mesmo Deus ele chega lá para Saul e diz para Saul exterminar os amalequitas e tantas outras passagens similares? Aí eu falei: pois é, meu amigo, Deus ele disse que nós não podemos matar, o homem não pode matar, mas aquele que deu a vida, ele sim pode. Nós não podemos. Você sabe que a pessoa, quando ela é descrente, quando ela não acredita, quando ela dá crédito nessas coisas, besteira, não leva mal você interrompendo na internet. As pessoas que se dizem ser satanistas nem sabem o que está falando, né? Ela acredita nesses tipos de argumento, por quê? Porque não tem entendimento, porque não estuda a palavra. E amados, essa palavra que foi proferida no Antigo Testamento é a mesma que Jesus ele está dizendo aqui. Jesus ele está dizendo o seguinte: ó, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Ele não cabe ao homem amaldiçoar. Não cabe a nós amaldiçoar. Da nossa boca só pode sair palavras de bênção. A pessoa, quando ela cai em determinada situação, é algo que ela mesma plantou. Não é porque Deus ele é mau, porque Ele é vingador. Porque a pessoa que não compreende, a pessoa que às vezes fez muito, estudou muito e não compreende, aquele que se diz ser ateu, sei lá, agnóstico, não é que Deus ele é mau. A palavra, amados, a palavra ela tem poder. E nós colhemos aquilo que nós plantamos. Toda vez que você abençoa uma pessoa, isso automaticamente retorna para a tua vida. E toda vez que uma pessoa ela faz o oposto, aquilo retorna para a vida dela também. Então entenda uma coisa: nós fomos chamados para abençoar, não para amaldiçoar. E é fácil abençoar aqueles que nos amam, abençoar os amigos, abençoar aqueles que querem o nosso bem, e abençoar aqueles que querem o nosso mal. E abençoar aqueles que desejam a nossa queda, a nossa derrota. É fácil? Eu estaria sendo muito hipócrita se eu dissesse que é fácil. Não é. Mas mesmo assim, nós temos que abençoar.
Mesmo assim nós temos que abençoar. Ah, pastor, mas as pessoas estão falando de mim. Dê glória a Deus, glorifique a Deus por isso, porque Jesus disse que não se taca pedra em árvore que não dá fruto. Você já parou para pensar se a pastora Rosane, se a gente fosse perder o tempo para aquilo que as pessoas dizem da gente? Amados, nós estamos preocupados com algo muito grande. Nós estamos envolvidos em uma obra muito grande. Não dá tempo para perder com essas coisas. As pessoas falam mal de você, glorifique a Deus. As pessoas te perseguem onde você trabalha, glorifique a Deus. As pessoas não te entendem, glorifique a Deus. Está sendo perseguido onde você trabalha, glorifique a Deus. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Se eu for te falar, tudo que já foi perseguido. Creia em uma coisa: Deus, Ele fez esta promessa para Abraão. Os judeus, eles falam que esta promessa é para eles, e com todo respeito aos judeus que eu conheço, os meus amigos, meus colegas, de repente você até está acompanhando pela internet, mas esta promessa não é só para os judeus. Até porque Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Os judeus. Jesus, Ele foi judeu, Ele veio para os seus, para os judeus, e eles não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, Ele deu a garantia desta palavra. Por isso que Deus, Ele fez este chamado para você. Deus, Ele te escolheu, e Ele tem uma obra grande para fazer na tua vida, e Ele te chamou para abençoar. Ele irá abençoar todos aqueles que te abençoar, e Ele irá amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoar. Mas não deseja maldição para ninguém. Não deseje isso, porque esse sentimento ele não provém de Deus. Ele não provém de Deus. É Deus quem é juiz. É Deus quem faz este papel, porque é a Bíblia, é a palavra. Você quer saber? Vamos fazer um teste rápido aqui. Nós já vamos orar. Eu sei que o horário já está avançado. Vamos fazer um teste rápido. Não precisa me responder. Não precisa me responder. Responde para você mesmo. Fazer um teste de inveja. Já fiz isso algumas vezes. Você quer saber se uma pessoa ela é invejosa, ela tem pouca inveja ou muito invejosa? De repente pode ser até você. E se de repente você cair nesse teste, comece a pedir para Deus Ele tirar isso de você. Uma pessoa, quando ela tem inveja, que não é um sentimento de Deus, é um sentimento maligno. Ciúmes, por exemplo, ele pode tanto ser um sentimento proveniente de Deus, quanto proveniente de Satanás. Por quê? Porque a palavra diz que até Deus sente ciúmes de nós. Então, ciúmes, muitas vezes, é por preocupação, é por cuidado. Então, ciúmes, ele pode ser um sentimento proveniente de Deus, né, quando a pessoa se preocupa. Mas quando é aquele ciúmes obsessivo, né, já é um sentimento que está mais do lado do capítulo que de Deus. Agora a inveja. A inveja ela também é um sentimento. Só que esse sentimento ele é proveniente somente do lado ruim. Por quê? Uma pessoa, quando ela tem inveja, ela ao invés de se alegrar com a vitória do irmão, ela fica triste. Ela fica triste. Então se de repente isso acontece com você, começa a pedir para Deus Ele tirar. E eu espero que você não seja, né, uma pessoa que tem esse sentimento. Tanto você que está aqui, como você que está acompanhando pela internet, ou que vai receber essa palavra depois. Às vezes a pessoa, ao invés de se alegrar, ela fica triste. Tem pessoas que, quando vê a vitória de outra pessoa, quando vê o sucesso de outra pessoa, ela se incomoda. Ela se entristece. Né? E tem aquelas pessoas que não suportam. Tem pessoa que quando vê alguém contando um testemunho, dizendo que foi abençoado, a pessoa às vezes ela está 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, para mais de um século dentro da igreja. E ela fala assim: nossa, o irmão, a irmã acabou de chegar, já está contando a vitória, e eu estou aqui já tem mais de um século, e Deus não faz nada na minha vida. Está aí a explicação.
inveja não provém de Deus. E tem pessoa que ela se incomoda com o sucesso alheio. Tem pessoa que ela fica incomodada, ela sente raiva. Quer fazer o teste da inveja? Não precisa responder. Faça esse teste. Você fica feliz quando uma pessoa ela conta algo positivo, algo de bom que aconteceu na vida dela? Você fica feliz com aquilo? Você é daquela que vai lá e parabeniza, dá os parabéns, fala, poxa vida, irmão, glória a Deus, que Deus te abençoe. Ou você é daqueles que também foi sorte. Meus amados, nós vamos orar, mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela diz que nós não podemos ter inveja daqueles que prosperam no nosso caminho. Até mesmo no ímpio, o sol nasce para todos. Tem pessoa que às vezes fala assim, ele vai para a igreja e é abençoado, e eu que estou lá há tanto tempo não sou abençoado. Por que será? O sol nasce para todos, independente se a pessoa serve a Deus ou não. Se a pessoa se esforça, né, as coisas acontecem. Quer ser abençoado por Deus? Quem é que quer ser abençoado por Deus? Comece a abençoar todo mundo. Comece a abençoar aqueles que desejam a tua queda, o teu fracasso, a tua ruína. Aqueles que querem ver o teu mal, comece a abençoar. Comece a liberar palavras de bênção. Ah, pastor, mas a pessoa está desejando a minha queda. Deseja o sucesso dela. Né? É desse jeito. Eu quero que você se coloque de pé. Vou chamar a pastora Rosane aqui, nós vamos orar. Deus, aplauda o nome de Jesus. Deus, Ele quer abençoar. Deus, Ele nunca, isso não faz parte da índole de Deus, de amaldiçoar. Até, tanto é que Ele deixa bem claro no livro de Deuteronômio, né? Que Ele propõe a maldição, é a bênção ou a maldição, que é nós que escolhemos. Quando nós obedecemos, nós colhemos as bênçãos. Se nós não obedecemos, nós colhemos as maldições. Quem aqui quer as bênçãos de agora? Quer as bênçãos? Nada de maldição, né? Show maldição. Então, abençoe a todos. Não só os amigos, não só as pessoas próximas. Abençoe aqueles que te maldizem também, aqueles que desejam teu mal. E você vai amontoar brasas vivas sobre a tua cabeça, como diz a palavra de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos em nome de Jesus. Não importa o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Deus, Ele é contigo, independente das circunstâncias, independente do que você tem enfrentado. Quando Deus, Ele chama Abraão, ele vai ter que agir por fé, contrariando aquela cultura, contrariando a família, o próprio pai, para ter um ato de fé, para passar a servir o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Obediência é posicionamento, é largar o mundo, largar as coisas erradas, largar aquilo que não agrada a Deus para poder fazer a vontade dele. Eu não sei o que Deus Ele requer de você, o que Deus Ele quer da tua vida, mas se Ele pedir, faça. Aquilo que Deus Ele te pedir, faça. Não fique em cima do muro. Muitas pessoas querem a bênção, mas querem ficar em cima do muro. Querem servir a Deus, mas não querem abrir mão dos prazeres do mundo, das coisas desta terra. E Deus Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus Ele tem algo grande para fazer na tua vida, na tua casa, dentro da tua família. Não importe as lutas que você tem enfrentado, não importe as adversidades, independente das circunstâncias, mas para Deus Ele realizar, você precisa fazer a tua parte. A nossa parte é pregar, é ensinar e orar por você, mas você também precisa fazer a tua parte. Por isso, coloque diante dele agora as tuas causas, assim como ele mesmo diz, apresenta-me as tuas causas para que eu possa te justificar. Coloque diante do Senhor, porque certamente Deus Ele irá agir na tua vida e fazer aquilo que é possível aos teus olhos, se você fizer a tua parte. Feche os teus olhos, coloque diante dele as tuas causas, esquece um pouco dos teus problemas, ainda que eles sejam muitos.
Talvez você tenha passado por lutas tão difíceis que não sabe o que fazer, muitas vezes sem direção, perdido, sem saber o que fazer, mas Deus, Ele te conhece, Ele te ama. Tenha certeza que Ele jamais se esqueceu de você. Aquilo que Ele prometeu que iria fazer, Ele vai fazer. Deus, Ele fez a promessa para Abraão, se passou de muito tempo, e Ele cumpriu aquela promessa. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Deus prometeu sobre a tua vida irá se cumprir. E se coloca diante dele, apresenta agora as tuas causas diante dele. Pai querido, Pai amado, meu Deus, queremos te louvar, te glorificar, Senhor, por esta palavra, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra produza frutos e resultados. Senhor, a palavra hoje foi falada a respeito da promessa, Pai, da fé, Senhor. E sabemos que a promessa está lá mesmo para ser cumprida nas nossas vidas. O Senhor exige, Senhor, fé da nossa parte, Pai. Quantas vidas, meu Deus, o Senhor fez promessa, mas quantas pessoas se encontram frustradas, decepcionadas. Meu Deus, porque não viu a promessa se cumprindo, meu Pai. Mas a realidade, Senhor, Abraão, meu Deus, como ele ouviu a sua voz, Pai querido, ele ouviu, Senhor, e obedeceu, Senhor, a tua voz. E quando o Senhor fez a promessa, ele deu, meu Pai. Pai querido, eu oro te pedindo neste momento, para que o Senhor venha acrescentar a fé no coração do teu povo. Quantos que têm se esfriado na fé? Quantos, meu Deus, que têm deixado de acreditar nas tuas promessas por causa do tempo, da espera, Pai? Pois a tua palavra diz que tudo tem o seu tempo. E Abraão passou por esse espaço de tempo, Pai. Abraão, meu Deus, ainda assim diz a tua palavra que ele foi fortalecido, Senhor, dando glórias ao Senhor. Enquanto a promessa não se cumpria, Abraão não ficava questionando, meu Deus. Abraão, meu Senhor, ele não deixou o Senhor de te servir, meu Pai. Enquanto, Pai querido, a promessa não se cumpria, a tua palavra diz que ele era fortalecido, dando glórias ao Senhor, meu Pai. E ainda, Senhor, na sua idade, ele não enfraqueceu a sua fé. Enquanto, Senhor, dentro da tua casa, Pai, até mesmo, meu Deus, essa pessoa que está, Pai querido,
diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso o Senhor falou para mim, não cumpriria. O Senhor falou, Senhor, para Abraão, e diz a tua palavra que o Senhor vai cumprir, vai se tornar pai de multidão. Oh Deus, e ainda, Senhor, vai se tornar pai na velhice. O que dizer, Senhor, da promessa que se cumpre, Deus, na vida de Abraão, mesmo de idade, Pai. O segredo foi a obediência, Pai. O segredo foi que Abraão, Senhor, ele ouviu a sua voz. E quantos que têm deixado de dar ouvido a tua voz, meu Pai? De dar ouvido tantas vozes e bênçãos do Senhor. Quantos, meu Deus? E hoje chora, hoje colhe, meu Deus, maldições, hoje colhe mal. Pela falta de sabedoria, de dar ouvido à tua voz e de obedecer à tua palavra. Meu Deus, eu quero te louvar, te glorificar, porque eu vou ao céu aqui em cima do teu altar. O Senhor viu a oração, meu Deus, que havia feito. Pedindo, Pai, para que o Senhor tirasse a inteligência e a sabedoria humana e colocasse a do Senhor aqui bem do alto. Senhor, eu te faço este pedido aqui neste altar. Assim como confirmaste, meu Deus, a tua palavra, Pai. Ora, oh Senhor, tira toda a inteligência humana, toda a sabedoria humana, Senhor. Nós queremos a tua, Senhor, aqui vem do alto, o Miguel, para baixo, para bacana, ah, Pai querido.
Acrescenta fé no coração dela, no coração dele. Acrescenta fé no coração dessa pessoa que está agora neste momento, orando juntamente conosco. Acrescenta fé para que possa viver as promessas de ver ela e a casa dela servindo ao Senhor, de ver ele e a casa dela servindo ao Senhor. É promessa, Pai, que dentro do Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Oh, meu Deus, é promessa, Pai, libertar o cativo, porque para isso veio o Senhor, meu Deus. Ah, Senhor, para salvar aqueles que haviam se perdido. Oh, meu Deus, ajuda este homem, esta mulher neste momento, e ora, meu Deus, pelo seu familiar, que se encontra nas drogas, na bebida, na jogatina, na prostituição, Senhor, ou até mesmo na pornografia. Eu Deus, em nome de Jesus, agora, a libertando, meu Pai, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, e não vai desfazendo agora, meu Pai, todas as obras de Satanás, aonde, meu Deus, tem mantido, Pai. Eu Deus, essa pessoa na escravidão do pecado, do vício, eu Deus, é libertando agora, vai salvando, meu Deus, vai quebrando as cadeias do inferno, eu Deus, despedaça os ferrolhos de bronze, quebra agora as amarras, meu Deus, na autoridade do teu santo nome, pois a tua palavra diz que obras maiores faria no teu nome, é no teu nome, Senhor Jesus, que eu profetizo a libertação, eu profetizo, Pai, a cura, a transformação, a salvação em nome de Jesus. Oh, meu Deus, enquanto essa pessoa está aqui na tua casa, visita o lar dela, visita a família dela agora, então lá dentro do lar, Senhor, visita, meu Deus, o Bruno, Pai, visita, Pai, este jovem, visita, meu Deus, o filho, meu Deus, dessa diaconisa, Pai, visita, meu Deus, o marido, a esposa, visita o familiar dessa pessoa agora, aonde essa pessoa, meu Deus, neste momento está chorando, meu Deus, se força para clamar, mas o Senhor diz a tua palavra, Pai, que a oração de um justo pode engolir seus efeitos, e nós intercedemos agora em favor dessas vidas, meu Deus. Ah, meu Pai, manifesta teu poder na tua glória, e que as tuas promessas, meu Deus, ela venha se cumprir, meu Deus, sobre a vida deste homem, desta mulher, que quando, Pai, recebi a tua palavra, estava querendo a promessa que o Senhor fez, ainda, Senhor, nos anos desse passado, não foi diferente também na vida de Abraão. Os anos se passou, Senhor, mas a promessa se cumpriu. Ah, Pai, as tuas promessas é infalível. Eu creio, eu profetizo, Pai, assim como o Senhor falou comigo neste altar, que as promessas estavam a se cumprindo. E eu creio, Pai, porque o Senhor falou, e eu profetizo, Pai, que as tuas promessas, meu Deus, ela vai se cumprir, meu Deus, na vida do teu povo, para a tua glória, para a vergonha de Satanás, e para a glória e louvor do teu santo nome. Eu Deus, ah, Senhor, eu te peço, Senhor, este é o maior sonho de uma mãe e de um pai. É meu filho, a filha, Senhor, te servindo, te buscando, meu Deus. Ah, meu Pai.
viver, Senhor. Vidas que estão se perdendo, vidas que estão cativos, sendo resgatados das casas de Satanás, que ficam para a sua maravilhosa luz, meu Deus. Oh, Senhor, essa foi a maior salvação que foi a promessa, a vida eterna. Mas quantos outros dão o valor, Senhor? Meu Pai, mas eu creio na palavra que foi liberada no altar, porque a tua palavra não volta vazia. Eu te faço este pedido, que assim como o Senhor